Cada dia que passa aumenta o número de brasileiros se questionando como que é de fato morar nos Estados Unidos. A verdade é que essa história ela tem vários possíveis lados e pontos de vistas, mas eu vou te compartilhar uma visão muito pessoal minha, mas que também soma um pouquinho de coisas que eu venho conversando com brasileiros ao longo desses últimos anos aqui nos Estados Unidos. Para você que não me conhece, eu sou o Cris. Esse vídeo aqui ele faz parte de um curso que eu estou gravando sobre a vida nos Estados Unidos. É um curso super completo, já foram lançadas algumas aulas e tem aula pra caramba para lançar ainda, então se você gosta desse tipo de assunto, clica aqui e se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, o primeiro ponto sobre morar nos Estados Unidos é você entender que você vai viver um choque de realidade absurdo e você vai perceber que você podia ter chegado muito mais longe na sua vida até aqui se você por acaso tivesse nascido americaninho e tivesse crescido aqui nesse país. É absurda a diferença entre o que um brasileiro precisa colocar de esforço para poder progredir na vida e o que um americano precisa. O ambiente ele favorece, cara. Eu já usei essa analogia várias vezes aqui no canal, mas acho que ela é a mais precisa que eu consigo pensar, que é o seguinte: você crescer no Brasil é você crescer num golzinho com um pneu furado andando numa estrada de terra, e você crescer nos Estados Unidos é você crescer de Ferrari numa estrada limpa, lisa e maravilhosa, onde você consegue de fato exercer o seu potencial sem tanto buraco, sem tanta trava que é a vida no Brasil, e num país confuso financeiramente, sob várias perspectivas como é o Brasil, acabam impondo a sua vida. Então morar nos Estados Unidos é você ter que refletir sobre isso volta e meia pensando, caramba, imagina onde que eu ia estar se eu tivesse vivido nesse ambiente aqui por toda a minha vida. Eu já estaria muito mais à frente do que eu estou nos meus objetivos pessoais. O que é uma boa perspectiva se você tiver filhos que estão agora crescendo nos Estados Unidos, porque eles não vão viver as dificuldades que você viveu. Bom, né? Pessoal, estou gravando aqui no quintal de casa, então o sol está aqui mudo, eu espero que vocês consigam me ver bem. Mas um outro ponto que eu acho que é super legal da gente refletir é que como que o pobre do Brasil e o pobre dos Estados Unidos são completamente diferentes, né? Aqui você vive e cresce com dignidade, não importa a sua classe social. Você vê pobres dos Estados Unidos tendo um padrão de vida que no Brasil assim, se restringem a médicos e grandes empresários. Esse dia a gente viu inclusive uma diarista que veio fazer um serviço na casa de um vizinho aqui americano e o carro dela era melhor do que o carro dele. Você vê isso no Brasil? Muito difícil. A questão é que os Estados Unidos, ele te proporciona um ambiente muito favorável, sabe? Não importa em que área da vida você queira se destacar, se é no âmbito acadêmico, empresarial, como funcionário, na vida pessoal, saúde, você tem um mecanismo da sociedade aqui facilita demais que você tenha sucesso em qualquer área da vida que você queira colocar energia, sabe? Bom, morar nos Estados Unidos é saber também que você vai ter que aprender a se virar bastante. Aqui o serviço manual ele é muito bem pago, pelo mesmo motivo que eu expliquei agora, que a diarista ela tinha um carro melhor do que a pessoa que estava contratando a diarista. Tudo que envolve o seu tempo ele é muito bem remunerado. Consequentemente, você vai ter que pagar bem para as pessoas que gastam o tempo delas fazendo algum serviço por você, o que faz com que você perca uma grana. Qual é a alternativa a isso? É você fazer por conta própria. Então aqui você vê pessoas que no Brasil viviam com empregada a vida inteira, tendo que botar a mão na massa e fazer as coisas. É verdade que você tem todas as facilidades da vida nos Estados Unidos. Você consegue, por exemplo, comprar um robô para limpar a sua casa infinitamente mais acessível do que esse mesmo robô no Brasil, que muitas vezes ele nem vende o modelo, porque no Brasil tem os modelos mais básicos. É verdade que aqui, por exemplo, você não precisa lavar louça, porque todas as casas já vêm com lava-louça embutido. É óbvio que tem várias facilidades, mas você precisa entender que a maioria das pessoas não vai ter o nível de acesso a serviços que tinha no Brasil. Isso faz com que as pessoas tenham que se virar muito mais. Por isso que você tem uma cultura de faça você mesmo, aquele do it yourself, que as pessoas são muito mais mão na massa, desenvolvem muito mais habilidades e terceirizam muito menos várias das coisas que elas conseguem fazer com as próprias mãos, o que acaba criando pessoas mais habilidosas, mais independentes também, que é um lado positivo. Por exemplo, você está vendo aquela fogueira ali? Aquela área de fogueira, eu e meu filho construímos sozinhos. Se a gente fosse pagar alguém para fazer, ia ser uma bela de uma grana. A gente aprendeu a fazer, compramos equipamentos, guardamos, usamos para outras coisas, desenvolvemos habilidades, passamos tempo juntos e acabou sendo um presente para minha esposa. No Brasil, mesmo que eu tivesse uma casa como essa, eu provavelmente não teria construído isso com minhas próprias mãos. Inclusive, comenta você que está pensando em vir aqui para os Estados Unidos, se você está disposto a colocar mais a mão na massa e terceirizar menos algumas das responsabilidades do dia a dia e fazer você mesmo. Eu queria saber o quão disposto você está a viver essa realidade e se adaptar. Bom, morar nos Estados Unidos é também ter um senso de não pertencimento quase que permanente para a imensa maioria das pessoas, porque quando você vem morar aqui, você para de se conectar com a cultura brasileira, você começa a admirar muitas das coisas que você vê aqui nos Estados Unidos, começa a ver que realmente o Brasil é um país muito atrasado culturalmente, começa a entender por que o Brasil não é
os Estados Unidos, quando você conhece os americanos e começa a ver como que eles vivem a vida deles, como que o sistema funciona. Então você se descola da cultura brasileira, começa a admirar outras coisas na cultura local. Então você se afasta do Brasil, ao mesmo tempo que você não é um americano. E por mais que você chegue na cidadania americana, você não nasceu aqui. Você não vai compartilhar da infância que essas pessoas tiveram, sabe, aquele senso de proximidade, sabe, quando você fala sobre ver Dragon Ball na TV, por exemplo, quando você voltava da escola, esse tipo de coisa você não vai ter em comum com o americano, não é essa a realidade dele, ele viveu uma outra coisa. Então dificilmente você vai conseguir de fato se sentir completamente colado na cultura. Dá pra se sentir mais do que muita gente, porque você pode de fato escolher viver mais a cultura dos caras. Mas você morar nos Estados Unidos é você entender que você vai, de certa forma, viver num limbo aqui, onde você não é nem americano e nem é 100% conectado com o Brasil, entende? Morar nos Estados Unidos é você conviver com pessoas muito mais independentes. A forma do americano pensar é diferente da sua. O americano, ele não gosta de se expor, ele não gosta que as pessoas saibam da sua vida, ele não gosta de depender de ninguém, nem do governo, ele não gosta de dar trabalho para ninguém. Ele vive uma vida muito centrada nas suas próprias capacidades de resolver suas coisas. Naturalmente ele é muito sociável e eu, por exemplo, socializo demais com os meus vizinhos aqui na rua. Meu filho brinca com os filhos deles, eles estão sempre aqui em casa e a gente está sempre na casa deles. Isso acontece, mas existe um limite que no Brasil não tem. Em rodas de conversa você não vê as pessoas expondo as suas vidas igual doido, igual no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eles são muito mais ponderados e não ficam falando sobre problemas e barracos como você vê em conversas normalmente no Brasil com muito mais facilidade. E uma outra perspectiva desse ponto é que eles não aceitam fazer tudo só porque todo mundo faz. Eles são muito mais independentes na tomada de decisão. Então não à toa você vê muito mais americanos fazendo homeschooling, por exemplo, assumindo o protagonismo sobre a sua própria vida, as decisões, a educação dos filhos. Você vê muito mais americanos tendo filhos em casa. Então é uma outra realidade, é uma outra cultura que você vai conhecendo e, pô, é super interessante de ver acontecer. Dentro dessa mesma perspectiva, você acaba vendo famílias muito maiores. Você tem que acostumar com isso. No Brasil, as pessoas têm um filho, 2 filhos financeiramente, já é muito desafiador e tal. Aqui nos Estados Unidos, você vê americanos com 4, 5 filhos ou mais a todo momento. É muito mais comum também que vocês vejam aquela stay-home mom, que é a mãe que fica em casa para poder cuidar da família e fazer aquela casa se transformar num lar, que se dedica à educação dos filhos, que se dedica à dinâmica da casa, onde o pai ele está indo para fora de casa para poder trabalhar, mas ele ganha tão bem por causa dos benefícios de se crescer numa cultura americana que ele consegue sozinho sustentar a família, comprar casa, carro, essas coisas todas. Então é uma realidade que no Brasil ela é quase impensável. Uma mãe que não trabalha e que fica em casa cuidando da família. Mas aqui é extremamente comum. Outro ponto sobre morar aqui nos Estados Unidos é que você vai ter que aceitar o fato de que você nunca mais vai conseguir olhar para o Brasil com os mesmos olhos. E você vai se incomodar 30 vezes mais com os problemas do Brasil. E que você vai se descolar tanto da realidade do que é viver no Brasil, que quando você conversar com as pessoas do Brasil ou quando você voltar para visitar o país de novo, você vai ter um choque que você vai falar assim, cara, como é que eu cresci nesse lugar? Como é que eu vivi aqui tanto tempo? Como é que eu me adaptei a uma realidade tão caótica como essa? Pessoas que moram em Rio, São Paulo e outros vários lugares do Brasil vão entender o que eu estou falando. Ainda mais aqueles que já vieram para os Estados Unidos ou que moram aqui. É um sentimento de indignação, assim, incomparável. E você simplesmente não consegue aceitar. Você não consegue aceitar que as coisas sobem de preço tão rápido, você não consegue aceitar que as pessoas pagam R$130 num restaurante, como se paga hoje em dia, porque aqui nos Estados Unidos você não lida com essas coisas. Aqui você tem uma inflação controlada, aqui você tem uma cultura diferente, por causa de tudo isso que eu falei até aqui. Morar aqui nos Estados Unidos é aprender também e se acostumar um pouco a ter mais segurança. Mas não tanto assim, eu vou explicar melhor. Por exemplo, curiosamente, na hora que eu estava falando sobre esse ponto, a câmera superaqueceu, parou de gravar e eu tive que ir para casa esperar um pouco. Nesse meu tempo, eu deixei as coisas aqui fora, coisa que no Brasil eu jamais faria. Acabou chovendo, o clima mudou e estou eu de volta aqui para conversar com vocês. Mas aqui nos Estados Unidos a gente acaba vendo uma outra realidade quando se fala em segurança. Aqui o meu filho ele brinca na rua sem muita preocupação, coisa que no Brasil eu não faria em hipótese alguma. Quando eu olho para a forma como os americanos que moram aqui se comportam, os caras são muito relaxados e completamente despreocupados com qualquer tipo de perigo e violência no âmbito da rua. Não existe isso de não poder abrir o vidro no sinal, não, assim, um monte de coisas que a gente vê no Brasil simplesmente não existem aqui, não existem esse tipo de preocupações. Bom, talvez até exista na Califórnia, em algum lugar ou outro meio maluco assim, mas via de regra, nos Estados Unidos, isso não acontece. Só que a gente é brasileiro, e como brasileiro a gente tem uns vícios que não saem da gente. Então, toda vez que eu e minha esposa a gente vai no mercado, por exemplo, ou a gente vai fazer qualquer coisa, a gente sai do carro e quando nós vamos entrar no carro de novo, a gente faz isso rápido, atento, olhando para tudo quanto é lado, como se estivesse no Brasil, vivendo um cenário ali onde você pudesse ser assaltado a qualquer momento. Mas enfim, é assim que a gente cresceu, é assim que a gente é acostumado e
Bom, mal não vai fazer, né? Morar nos Estados Unidos é também entender que consumir não é uma coisa que vai, vamos dizer, que moldar o seu comportamento e a sua vida. Pode parecer um pouco contraditório quando você pensa no que se ouve falar sobre americano, que eles compram muito, etc. Só que tem uma enorme diferença entre o Brasil e os Estados Unidos nesse sentido. O americano, ele tem um poder de compra gigantesco. Ele compra coisas muito baratas, ele gasta muito pouco para poder fazer isso. Consequentemente, ele consegue ter acesso a infinitamente mais coisas do que um brasileiro que trabalha o mesmo tanto que esse americano. E chega num ponto em que o ato de simplesmente ter acesso a algumas coisas, ele perde o impacto na sua vida, sabe? Ele já não te move mais como no Brasil as coisas acabam sendo. Então eu vejo que no Brasil o brasileiro ele se endivida para consumir algumas coisas bobas, sabe? Algumas coisas que claramente não fazem parte do poder de compra dele, mas ele vai lá e faz. Aqui nos Estados Unidos, no início você fica mais vislumbrado com a possibilidade de acessar um monte de coisa que no Brasil não era tão simples assim, só que chega uma hora que isso perde a graça, e aí essa ideia do comprar, ela perde poder sobre você, entende? Você fica mais neutro em relação a tudo isso, e eu vejo muito isso no americano. Embora eles tenham o hábito de, nossa, mas o americano tem cheio de coisa na garagem, mas é porque é tudo muito barato, ele vai comprando em diferentes momentos da vida, ele vai guardando ali. Mas eu vejo que, quando eu comparo o poder de compra que o americano tem versus o brasileiro ele está muito mais propenso a torrar o dinheiro dele com coisas materiais. O americano eu já não vejo ele fazendo isso dessa forma. Morar nos Estados Unidos é também viver um certo dilema quando se trata de brasileiros, porque muitas pessoas vêm para cá buscar a cultura americana e isso traz certos desafios. Quando você encontra um brasileiro, isso te traz familiaridade e dá uma certa alegria de você ver um povo ali que você cresceu no Brasil. É mais fácil a comunicação, as coisas são mais simples. Mas não era isso que muitas das pessoas que vieram para cá estavam buscando. E aí você fica naquela, eu vou viver um desconforto para poder me integrar mais à cultura americana ou vou me prender na cultura brasileira e aproveitar algumas das facilidades que isso gera. O que me faz pensar num outro ponto bem curioso, que é, em algum momento da sua jornada você vai querer se afastar da comunidade brasileira. Isso é um fato, eu já ouvi de Deus e o mundo esse mesmo sentimento, porque quando você começa a ver a cultura americana e você começa a admirar a forma como eles vivem, a forma como eles pensam e começa a entender por que o país ele é tão bom como ele é, você começa a olhar para algumas coisas do Brasil e se incomodar. E quando você começa a ver brasileiros que agem da mesma forma como eles agiam no Brasil, aquilo já não desce da mesma forma, você começa a olhar com um certo incômodo. Isso pode ser passageiro, mas definitivamente todo mundo tem uma jornada dessa. Eu acho que eu nunca falei com um brasileiro assim com que eu tive um contato mais longo aqui nos Estados Unidos que em algum nível não reclamasse da própria comunidade brasileira. Então acho que isso é uma jornada que vai acontecer ali talvez no final do seu primeiro para o final do segundo ano. Eu acho que vai ter algum momento ali que você vai falar, cara, quer saber? Deixa eu me afastar um pouco. Isso acontece também e faz parte de viver nos Estados Unidos. Uma outra questão curiosa é que você vai precisar aprender algumas coisas básicas. Se no Brasil você tira a carteira de motorista com facilidade, porque você não só fala a língua de forma nativa, você consegue encontrar informação na internet de forma mais simplificada, falar no telefone de forma simples, e você conhece um monte de gente que já fez. Quando você chegar aqui e tirar a carteira de motorista, ela é um evento. Você precisa aprender do zero como que funciona o sistema. E, embora tenha semelhanças, obviamente, e seja até mais simples, é diferente. Logo, você tem que aprender e você vai ter que se adaptar àquilo ali. Isso você consegue estender para vários tipos de coisa. Como que é uma consulta médica? É diferente. Como que é matricular um filho na escola? É diferente. Como que é comprar um carro? Vai ter diferenças. Então isso é uma coisa que você acaba tendo que reaprender a viver de uma forma normal. Isso leva um tempinho, gera um desgaste inicialmente, mas depois fica para trás. Uma outra coisa, e aqui pode ser uma coisa mais minha do que de outras pessoas, é que morar aqui nos Estados Unidos é você ter que ser mais independente de fato. Eu vejo isso quase como uma questão obrigatória, porque você não vai querer depender dos outros, ainda mais num contexto onde você está mais vulnerável por não estar no teu país. Então você acaba assumindo mais a responsabilidade pelas coisas do dia a dia, dependendo menos, contando menos com os outros e cuidando mais da sua própria vida, resolvendo suas coisas, sem querer incomodar ninguém, assim como o americano faz, lembra? Outro ponto interessante sobre morar nos Estados Unidos é você saber que você vai progredir muito mais rápido do que no Brasil, na imensa maioria das vezes. É você olhar para o lado e ver brasileiros tendo estilos de vida, experiências que no Brasil eles não conseguiram fazer em 20, 30, 40, 50, 60 anos. E aqui eles conseguem em 2, 3, 4, 5. É porque a gente vê que os brasileiros que vêm para cá, eles vêm numa missão. E eles vêm dispostos a fazer o que eles precisam fazer e a se dedicar num nível muito intenso. Não à toa, você consegue ver muito brasileiro que no 5º ano, às vezes, tem mais
sucesso profissional, por exemplo, do que alguns americanos que já estavam aqui. Porque o brasileiro ele foi treinado no cenário de guerra. E aí ele chega aqui, pega um terreno fértil e aí a coisa voa, fica muito mais fácil, ele chega aos seus objetivos com muito mais agilidade. E é por causa de tudo isso que eu falei aqui que morar nos Estados Unidos é saber que você vive no melhor país do mundo, no país mais próspero. Se você for morar aqui de forma permanente, saiba que o seu futuro ele tende a ser muito melhor, mas principalmente o futuro das futuras gerações da sua família. Os seus netos, os seus bisnetos, os seus filhos, eles vão se beneficiar mais do que qualquer um dessa mudança que você fez. Porque eles vão viver num país livre, economicamente forte, aprendendo a língua mais importante do mundo, num ambiente seguro, onde os esforços deles são recompensados e onde eles podem exercer os seus potenciais de uma forma muito mais plena do que qualquer brasileiro consegue no Brasil, não importa se é classe média, baixa, alta ou altíssima. E se você, assim como milhões de brasileiros, tem vontade de sentir um gostinho do que é essa experiência que eu estou dizendo, a minha empresa, a Move Vistos, pode te ajudar, porque a gente trabalha com vistos de não imigrantes, mas alguns deles vão te dar uma experiência mais longa nos Estados Unidos, principalmente para quem tira o visto de estudante. Então eu quero você ter um primeiro contato com o país e tirar o visto de turista, por exemplo, ou vir viver uma jornada mais longa, estudando inglês, fazendo uma graduação ou até uma pós-graduação. Saiba que a minha empresa é a maior especialista em aprovação de vistos do Brasil e nós podemos te colocar num caminho de poder viver essa jornada que eu estou te falando, não importa se de forma super curtinha ou durante alguns vários anos, eventualmente podendo até, nos casos principalmente dos cursos de pós-graduação, podendo também trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Estudantes de inglês, graduação e pós, podendo, enquanto você estuda e se capacita, ter os seus filhos na escola. Então tem formas de você viver essa experiência, sentir como que ela é, de uma forma rápida e barata. Que ela pode não ser definitiva, mas ela vai ser super intensa e vai abrir a sua mente para uma nova realidade. Quem quiser nossa ajuda, clica aqui no link da descrição, marca uma reunião com o meu time, define o melhor caminho para você. E eu tenho certeza de que a Move Vistos pode te ajudar com a melhor mentoria de aprovação de vistos do Brasil, que envolve planejamento acadêmico quando necessário, usa muito dados de clientes anteriores para identificar abordagens que funcionaram para eles e que são incorporadas no seu perfil, sempre falando a verdade, para aumentar a sua chance de aprovação, com a melhor simulação de entrevistas do Brasil. Então é muita coisa boa que nenhuma empresa faz, por isso que nós temos a melhor reputação entre todas as empresas de vistos do Brasil. Isso é fácil de você ver no Google. Então se você gostar disso, clica aqui na descrição, preenche o formulário que a gente te ajuda, beleza? E como você sabe, esse vídeo faz parte de um curso e aqui na tela eu estou deixando o primeiro desses vídeos que eu acho super interessante, que é o vídeo em que eu falo sobre como saber se os Estados Unidos é para você, onde lá eu vou propor uma reflexão muito mais complexa e profunda que vai ajudar você e a sua família a terem certeza de se esse é realmente o melhor caminho para vocês. Então clica aqui na tela e assiste, eu me chamo Cristiano, um abraço e até mais.